Rádio Eleitoral para Todos. Olá, eu sou Rubiane Creus, coordenadora de comunicação social do TRE do Paraná, e você confere agora mais um TRE Entrevista da Rádio Eleitoral para Todos. Aqui comigo nos estúdios eu tenho a nossa colega, jornalista e servidora eleitoral, Melissa Medroni. Olá, Melissa. Olá, Rubiane, muito boa tarde. Hoje temos aqui conosco aquele que pode ser considerado o pai da urna eletrônica. Mas, antes de apresentá-lo, vamos dar as boas-vindas ao nosso presidente, desembargador Gilberto Ferreira. Uma boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui de novo com vocês. E principalmente hoje, ladeado por duas mentes brilhantes, que dominam absolutamente tudo o que diz respeito à tecnologia da informação. E, sobretudo, o Gilmar de Deus, que não por acaso é Gilmar de Deus, sempre digo isso, não é um Gilmar qualquer, é um Gilmar de Deus. E, sobretudo, por estar diante aqui do Dr. Giuseppe Janino, que é o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, mas muito mais do que isso, como foi dito, ele foi um dos criadores, um dos mentores e criadores da urna eletrônica no Brasil. A urna eletrônica que hoje é, com certeza, o nosso produto talvez mais vendável e mais importante produzido aqui, genuinamente aqui, e de admiração por todo mundo. O Brasil chegou neste nível a um patamar de excelência. Não existe no mundo nada parecido com o que nós fizemos de tecnologia em relação à urna eletrônica. A economia que ao longo dos anos se deu ao país, a segurança que se deu, a rapidez, tudo isso graças a pessoas que um dia idealizaram lá no TSE que isso era possível fazer e fizeram. Um país tão grande como o nosso, com todas as dificuldades, eles se reuniram e resultou neste que eu digo que é, com certeza, o nosso maior produto genuinamente feito aqui no Brasil, que são as urnas eletrônicas. Desembargador Gilberto, seja sempre muito bem-vindo na Rádio Eleitoral para Todos. E temos também aqui na rádio a companhia do nosso secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Paraná, o nosso colega Gilmar de Deus. Boa tarde, Gilmar, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador Gilberto, boa tarde, Giuseppe. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder conversar com as autoridades, nesse sentido, Giuseppe, desde que eu entrei na Justiça Eleitoral e na TI, ele assumiu a Secretaria de TI do TSE e desde então é referencial para todo mundo, todos os secretários regionais aí. A gente sempre procura fazer sempre uma parceria muito grande, principalmente com relação a esse assunto tão importante que é a segurança do voto, Nós passamos uma situação muito complicada nas últimas eleições e juntos nos unimos e conseguimos ter bons resultados com relação a essas divulgações, e a gente quer trazer isso agora para a população. Acho que o nosso desafio maior agora é trazer, unir a sociedade de informações com relação à segurança da informação. Então, um prazer muito grande estar aqui, muito obrigado pelo convite, isso é importante. Seja bem-vindo, Gilmar. Ao seu lado hoje, então, está aquele que já foi mencionado aqui, que veio direto de Brasília para participar dos testes em campo dos sistemas eleitorais, o matemático e secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Boa tarde, Giuseppe. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos aqui que me acompanham, desembargador Gilberto, Gilmar de Deus, as colegas aqui da assessoria de comunicação. É um grande prazer, uma honra estar conversando com todos os ouvintes a respeito do processo eleitoral brasileiro, que é uma referência mundial, é uma excelência em processo eleitoral informatizado, e isso é uma conquista de nós brasileiros. Participamos, sim, do processo. A minha vida profissional no Tribunal Superior Eleitoral se confunde com a história do voto informatizado, e isso para mim é uma grande honra, ter participado da equipe que desenvolveu a urna eletrônica, que transformou, digamos assim, um panorama brasileiro, no sentido em que colocou no patamar de excelência, de evidência mundial, um processo eleitoral digital, informatizado, que trouxe tantos benefícios para o país, para a população brasileira e principalmente para a sustentação do regime democrático. Para mim é uma grande honra, um prazer estar aqui conversando com vocês
E espero aqui contribuir falando um pouquinho dessa história que eu vivi durante esses 23 anos. Giuseppe, nós agradecemos a sua presença, a sua visita aqui na nossa rádio e por ter encontrado essa brecha na sua agenda tão corrida. A gente sabe dos compromissos. Você chegou hoje de Brasília, tem compromisso aqui no TRE para a finalização dos testes em campo e a gente fica muito agradecido e alegres, porque é um momento muito importante para o TRE do Paraná. Nossa rádio iniciou há pouco tempo e nós precisamos desses parceiros aí no nosso apoio. E você está ouvindo a Rádio Eleitoral para Todos e começa agora o TRE Entrevista. TRE Entrevista. A web rádio da Justiça Eleitoral pode ser acessada no canal do TRE Paraná no YouTube e na nossa conta no Spotify. Vamos falar sobre a segurança do voto? Desembargador Gilberto, o senhor foi corregedor nas eleições de 2018, uma eleição difícil em que muitas pessoas questionaram a segurança do voto eletrônico. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que ainda têm alguma dúvida sobre o tema? No ano passado, houve uma avalanche de fake news, e dentre as quais um ataque muito injusto em relação ao funcionamento das urnas eletrônicas. Diuturnamente as pessoas recebiam notícias falsas, interesseiras, no sentido de desmoralizar a urna eletrônica e, por conseguinte, todo o trabalho da Justiça Eleitoral. Aqui no Paraná tivemos alguns problemas muito sérios, um dos quais se dizia que determinada urna eletrônica havia se descoberto que em determinada urna eletrônica haveria fraude. Em razão disso, houve uma reclamação de um partido político. Então, eu era o corregedor e a reclamação veio para mim e eu resolvi então fazer uma perícia. Fazer uma perícia que contasse com todos os partidos políticos, com toda a imprensa, com técnicos do TCE e com os nossos técnicos. Conversei com o Gilmar de Deus, expliquei para ele. O Gilmar de Deus imediatamente aceitou o desafio, falou: vamos fazer essa perícia sim. E então convocamos aí a imprensa, né, fizemos comissões nos quais eles participaram, aderiram. Convidamos os partidos políticos, que alguns deles indicaram técnicos, e daí foi feito aqui, fizemos audiências públicas e aí foi realizada a perícia, na qual constatou o óbvio, né? Não poderia chegar a outro resultado que não aquele de que as urnas eletrônicas são absolutamente confiáveis. Aquilo aconteceu bem no calor das eleições e foi muito importante porque trouxe uma segurança para todos nós de que realmente não havia nenhum problema com as urnas eletrônicas. No ano que vem teremos eleição, 2020. Eu espero que esse problema de urna eletrônica esteja ultrapassado. E estamos ainda, vamos trabalhar com isso, fazer campanhas para mostrar à população definitivamente de que a urna eletrônica é um avanço, de que o voto em papel será um retrocesso e, além do retrocesso, um custo muito grande para o Estado, que nós não podemos gastar esse dinheiro inutilmente. Esse dinheiro deve ser gastado com coisas que são primárias para o Brasil: saúde, educação. Não com voto de papel, que envolve uma gama imensa de pessoas para fiscalizar, né, como nós sabemos, como lembramos do passado. Então a gente espera que este episódio ele não se repita mais. De qualquer modo, nós atentos estamos trabalhando para informar as pessoas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Tenho certeza que isso não será o grande problema no ano que vem. O maior problema no ano que vem, eu penso, sejam aí as chamadas fake news ou as mentiras, né, que seguem pela internet, e que as pessoas muito ingênuas recebem uma notícia que sabe, é evidente que ela é falsa, e a pessoa pega e passa adiante. Quer dizer, nós temos, população, que nos conscientizar de que nós temos que ser o fiscal, que você não pode passar não só uma notícia falsa, ainda que seja verdadeira, mas que tenha alguma pretensão de desvirtuar o sentido dela, mas também outras imagens, né? Imagem de agressão à criança, a pessoas. Qual é o sentido que tem alguém ver isso? Eu não sei qual é o prazer que alguém se sente
de ver aquilo. Então, quando a gente recebe uma coisa, para por ali e acabou. Se todos nós fizermos essa fiscalização, vai sobrar muito pouco para ir adiante. E nós enfatizamos e destacamos, presidente, que o eleitor, o cidadão, na dúvida, entre em contato com a Justiça Eleitoral. Nós temos o site, nós temos a ouvidoria, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Não fique com dúvida. Acredite na instituição Justiça Eleitoral. Não acredite naquela conversa de uma pessoa, o vizinho, às vezes um parente que está disseminando desinformação. Ligue para a gente. Nós estamos aqui para servir o eleitor. Isso, inclusive esse ano, dentro desse trabalho de educação que a Justiça Eleitoral encampou, o nosso secretário de TI, o Gilmar, fez uma verdadeira evangelização, né, em todo o estado do Paraná, em uma grande caravana que foi realizada em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral. Como que foi essa experiência, Gilmar? Eu acho que a experiência foi proveitosa e necessária, né? Nós tínhamos um cenário, e a nossa preocupação depois das eleições, né, conversando com o desembargador Gilberto, é de que nós precisamos, primeiro, explicar o processo eleitoral ao servidor, né, que é realmente aquele que vai fomentar a discussão com seus familiares, né, com a sociedade em geral. Esse é o primeiro ponto, é o pilar de qualquer processo com relação à segurança do voto. Então, primeiro, o que a gente fez? Né? A gente fez algumas turmas de capacitação explicando sobre a segurança do voto aqui dentro do tribunal. Então, inclusive, convidamos o Giuseppe, que muito prontamente, né, veio aqui, né, no qual até agradeço nesse momento o Giuseppe por fazer essa palestra para a gente nesse momento. Foi o nosso primeiro passo nesse sentido. Depois fizemos outras palestras, né, em geral, né, dentro dos servidores da Secretaria do Tribunal, e aí fomos para o interior do Estado. E aí, o que foi muito importante, muito interessante dessa experiência toda, é que a cada palestra que você faz, você agrega mais conhecimento, né? Porque surgem novas dúvidas, novos questionamentos, e isso te leva cada vez mais a você se aprofundar no processo, até realmente aí você questionar, porque eu assim, gosto muito da discussão, né? Gosto muito de que seja questionado qualquer ponto, né, com relação à segurança do voto, até porque é uma área que eu também conheço muito bem. Pega hoje um Uber, um táxi e pergunta para o taxista o que ele acha da eleição, da urna eletrônica, né? A grande chance é que ele vai falar que tem alguma falcatrua, que tem algo que está mudando os votos, algo nesse sentido. E você vê que realmente é falta de informação, né? De todas as palestras que eu fiz no interior do estado, né, a gente fez várias, inclusive com a sociedade, à noite, né, fazia de dia nos fóruns eleitorais e à noite na sociedade, nas prefeituras, nos espaços na OAB, nos espaços que era cedido para a gente estava lá, né? A gente percebia que assim, as pessoas entravam receiosas e depois no final elas falavam assim, agora entendi como é que isso funciona, né? Agora eu entendi que realmente tem vários pontos dentro desse processo que um acaba garantindo o outro. Se tem uma possibilidade de falha nesse ponto, lá na frente existe um mecanismo para evitar que isso aconteça, né? E a gente vê que o processo é totalmente encadeado, lógico e seguro. Só que a gente precisa passar essa informação para a sociedade em geral, né? E aí a gente tem várias dificuldades, principalmente quando a gente teve na eleição, né? Porque começa a se jogar na mídia, em massa, que existem, né, fraudes na urna, que existem possibilidades de se fraudar a urna eletrônica, sem nenhum questionamento técnico nenhum, né, uma justificativa técnica nenhuma. E do outro lado a gente tem que contra-argumentar isso com informações técnicas, né, explicando cada uma das partes do processo. Então, nosso próximo desafio a partir de agora é ir para as universidades, né, conversar, discutir com a universidade. São jovens, né, que podem fomentar e falar bem da urna eletrônica, do sistema de votação brasileiro, né, para a sociedade em geral, para os seus pais, nas redes sociais. E, inclusive, né, no meio dessas universidades também tem o pessoal estudante da área de tecnologia da informação. E aí a gente entra nas questões mais técnicas envolvidas, né, com os especialistas na área, os professores especialistas na área. Então, vem sendo muito proveitoso esse processo, né, tanto para o servidor da Justiça Eleitoral, para a sociedade e para mim também. Vem me agregando muito profissionalmente, porque eu obrigo a conhecer cada vez mais sobre a segurança do voto eletrônico. E, Giuseppe, falando de desinformação, de fake news, quero checar uma informação primeiro, para não incorrer numa fake news. Você foi controlador de voo antes de entrar no TSE?
informação é verdadeira. Então tá checada a informação. Agora vamos para nossa pergunta. Como que é controlar toda essa fake news, essa desinformação em torno da segurança da urna, da segurança do nosso voto? Digamos que a experiência que eu tive como controlador de voo me ajudou muito no controle emocional e ter uma certa frieza justamente para atuar nesses momentos de crise e buscar soluções e que sejam as soluções que realmente tragam a correção necessária em determinada situação. Nós vivemos o processo eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro, a eleição brasileira é a maior eleição informatizada do mundo. Isso, inclusive, deve ser um motivo de orgulho do brasileiro. Nós somos a 4ª maior democracia do mundo e temos a maior eleição informatizada do planeta. Nós temos mais de 480 mil sessões eleitorais ou pontos de votação distribuídos aí em todo o território nacional, um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E nessa área, 50% dessa área consiste a região amazônica, onde nós temos pelo menos 1.500 pontos de muito difícil acesso, onde estão as aldeias indígenas, inclusive. A urna eletrônica viaja milhares e milhares de quilômetros até chegar a esses pontos, muitas vezes até 2 semanas de barco, chamadas voadeiras, que são pequenas embarcações que se deslocam até os pontos e é o único meio de se chegar, inclusive, a esses locais de votação. Há pontos do rio que tem que se levar o barquinho na cabeça e a urna também vai lá em cima até se chegar até o outro ponto onde que seja navegável e continuar a viagem. E a urna eletrônica tem que chegar lá e funcionar. Então nós temos características no Brasil extremamente desafiadoras, onde a tecnologia veio trazer um grande serviço para a população. E quando a urna eletrônica foi lançada, e tive a honra de estar presente em 1996, na primeira eleição municipal, onde nós tivemos 1/3 das sessões eleitorais contempladas com a urna eletrônica. Nosso grande temor era justamente que a população não conseguisse assimilar ou se adaptar à nova forma de votar, ou seja, saindo do papel, onde se escreviam em cédulas de papel e se depositavam essas cédulas de papel em urnas de lona e depois contavam-se manualmente, para um processo informatizado, onde ela encontrava o equipamento e ali digitar o número e votar. Então, se foi feita, digamos assim, uma estratégia muito grande de capacitação da população brasileira, levando essa urna para rodoviárias, shopping centers, para a televisão, ali transmitindo ao cidadão brasileiro a nova forma de votar. E a nossa grande surpresa foi que não só toda a população que votava da forma convencional, em papel, conseguiu se adaptar muito facilmente à nova forma de votar, como também nós incluímos fatias da sociedade que estavam à margem, que não votavam, como, por exemplo, o deficiente visual, o analfabeto, o indígena, o idoso. Então, a urna eletrônica, a tecnologia, com todas as suas características inovadoras, ela trouxe a intuitividade, ou seja, o eleitor conseguiu interagir com aquele equipamento de uma forma muito natural. E tudo isso foi muito bem pensado no projeto da própria urna eletrônica. No teclado, no mesmo formato do teclado do telefone, o eleitor votar em números, à medida que ele vota em números, ele visualiza a foto do candidato e confirma com a tecla verde, que é bastante intuitiva. Votar em branco, tecla branco. O teclado da urna eletrônica tem estampa em braille, que facilita o deficiente visual identificar aquilo que está votando. Além disso, ela ainda tem o sistema de áudio, que por meio de fones auriculares, o deficiente visual ouve o que ele está votando. Ou seja, nós trouxemos para o processo democrático, na interação do processo democrático, efetivamente o cidadão brasileiro, aonde ele estiver e da cultura que ele tenha. Então, de uma forma muito intuitiva, muito inteligente, usando a tecnologia a serviço do cidadão, nós conseguimos mudar esse paradigma e nos tornar excelência ao mundo em votação eletrônica. Então, esse processo, essa conquista é do povo brasileiro e a interação, a participação do cidadão brasileiro
sempre nesse processo evolutivo, que a urna foi instalada, ou apareceu em 1996, nós temos 23 anos de história. Então, a urna eletrônica tem um papel extremamente importante nesse cenário e é um produto de contribuição, inclusive, do cidadão brasileiro. E nós devemos, cada vez mais, tratá-la com todo, digamos assim, carinho e respeito, né, mostrando e eliminando e retirando, digamos, em volta dela, toda essa atmosfera poluída de informações falsas, de desinformação, e a forma que nós temos para isso é colocar efetivamente a informação correta. Então, esse trabalho que foi feito pelo Gilmar, que está fazendo no âmbito do Estado, eu tive a oportunidade de fazer no âmbito do país, já percorri por mais de 20 estados, falando dos mitos e verdades da urna eletrônica. É um processo de evangelização, no entanto, é uma forma de capacitar o cidadão, de dar entendimento ao cidadão de quanto o processo é seguro. E só para pontuar, como você bem destacou sobre a segurança da urna, nós servidores sempre enfatizamos no meio que a gente circula, familiar, profissional, para os eleitores, para os cidadãos em geral. Na dúvida, não fique com receio, visite aqui o Tribunal Regional Eleitoral, a gente vai ter o prazer de apresentar a urna, a ATI está sempre à disposição para tirar a dúvida do eleitor sobre segurança da urna, mas realmente funciona, ela é segura, porque não tenha receio, visite aqui o tribunal, quem está no interior, visite lá o seu fórum eleitoral, pergunte para o servidor, porque nós estamos à disposição do eleitor, do cidadão, para andar em parceria, para poder combater esse mal que é a desinformação mesmo. Giuseppe, até gostaria de ilustrar essa situação que você estava falando sobre a inclusão que a urna eletrônica promove. Aqui no Paraná, o ano passado, a gente teve uma experiência da implantação de uma sessão eleitoral numa comunidade quilombola. Foi uma solicitação do Ministério Público, que a Justiça Eleitoral acatou, e foi criada essa sessão lá em Bocaiúva do Sul. Os servidores, o juiz eleitoral da zona eleitoral da 48ª zona implantaram. E a zona foi transportada numa pinguela, que é a única forma de acesso para esse local. Antigamente, os eleitores demoravam 4 horas para chegar no seu local de votação, e nem era no Paraná, era em São Paulo. Pela primeira vez, eles conseguiram votar nos representantes da sua própria localidade de moradia. E, inclusive, foi a sessão eleitoral que finalizou em primeiro lugar a transmissão dos resultados no primeiro turno, né? Funcionou muito bem, foi uma experiência muito bacana. Agora, voltando à nossa pauta, a gente tem informação de que o TSE está trabalhando numa nova urna. Eu queria saber se é isso mesmo e quais são as novidades que a Justiça Eleitoral está preparando para as próximas eleições. Bem, nós estamos, conforme foi colocado, nós estamos sempre num processo de evolução contínua. Nós chegamos a um ponto do desenvolvimento da urna eletrônica. Ela nasce com um tempo de vida de 10 anos. Então, nós estabelecemos mais ou menos esse tempo, e a partir dos 10 anos nós substituímos essas urnas por novas urnas. E na oportunidade de substituição das urnas mais antigas por novas, sempre há um processo evolutivo. Nós vamos ao mercado, né, verificamos a evolução da tecnologia e sempre há evolução a cada modelo novo que surge. Mas ela mantém sempre aquela carinha, aquela interface, justamente porque isso já faz parte da cultura do brasileiro, né? Então, a parte intuitiva da urna eletrônica, ela está ali, e isso já está inserido na forma de atuar do cidadão brasileiro com o equipamento. Nós chegamos num momento agora que é um processo evolução eletrônica, da engenharia eletrônica, que nos, digamos assim, obrigou a fazer um novo modelo de engenharia da urna. Então, há uma modificação considerável agora nesse novo projeto da nova urna, onde vão ser colocados componentes de última geração, sempre buscando maior capacidade da urna no processo de segurança, o maior processo no trabalho das criptografias, assinaturas digitais e todos os elementos digitais para a segurança, e também trazendo nessa oportunidade um novo layout do próprio equipamento, que vai trazer também maior conforto e facilidade para o cidadão, para o eleitor votar. Então, está
se incluindo funcionalidades de ergonomia nesse novo gabinete da urna eletrônica. Ela vai ter a tela e o teclado vão ficar mais próximos, de forma a que o eleitor tenha uma única visada no momento que ele digita e verifica na tela. Isso dá um maior controle no momento de votar, evitando erros, né? Nós vimos que nas últimas eleições houve muito erro, digitando o número de um candidato de um cargo no lugar do outro, quer dizer, claro que isso daria um voto nulo, um voto para uma outra pessoa. Então isso também foi pensado, ele tem hoje nesse novo projeto uma visão mais de controle, ele verifica exatamente no momento que está digitando e aquilo que já vai aparecer na tela, ao mesmo tempo dá mais celeridade no processo de votação, e vários outros requisitos foram inseridos na urna eletrônica, como elementos de segurança, algoritmos de criptografia de última geração, homologação, digamos assim, dos certificados digitais da urna eletrônica pela maior autoridade de certificados digitais, que é a ICP Brasil. Ou seja, tudo que a urna produz, ela assina. E essa assinatura vai ser reconhecida por um grande cartório, que é a ICP Brasil, que é a Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras, que homologa. Ela vai dizer, foi assinado sim por uma urna oficial, por uma única urna, e o produto que ela gerou se torna, digamos, inquestionável, porque essa assinatura é verificada por esse, digamos, grande cartório chamado ICP Brasil. Então há várias evoluções inseridas nesse equipamento. Nós vamos ter sim um novo equipamento, sempre com o compromisso de tornar mais fácil do eleitor votar, e principalmente nos dois sustentáculos, que são segurança e transparência. E ela vai ficar menor, Giuseppe, a urna, ou não? No tamanho? Ela vai ficar com um novo layout, vai ficar mais leve e com um volume menor. Isso tem impactos diretamente nos custos. Existe também possibilidade no projeto que nós desenvolvemos, e isso é muito importante colocar, que o projeto é do TSE e não é da empresa que fabrica. Então a empresa não é da empresa A, não é da empresa B, nem da empresa C, a urna eletrônica. É do TSE. O TSE escreve os requisitos do modelo de engenharia. Só para se ter uma ideia, esses requisitos hoje num edital chegam a ter 500 páginas. Ali está a inteligência da urna eletrônica. A empresa que vê simplesmente materializa aquilo que nós desenvolvemos. Então há muito pouca participação da empresa que materializa o nosso equipamento. E com essa, digamos, com esse panorama de melhorias, nós colocamos ali alguns requisitos, né, importantes, como falei aqui, mais memória, mais processamento, um novo layout, e também as questões das baterias internas, que vão possibilitar essas baterias terem um tempo de duração maior, porque a urna eletrônica tem bateria, ela funciona sem energia, e ela já foi concebida dessa maneira, porque a única forma dela funcionar lá, por exemplo, nessa localidade quilombola, ou nas 1.500 aldeias indígenas, lá não tem comunicação, muito menos energia elétrica, e a urna funciona nesses locais justamente por estar preparada para isso. Ela tem baterias, e essas baterias lhe dão ali pelo menos 12 horas de utilização sem nenhuma energia elétrica. E um dos aprimoramentos nesse novo equipamento é um novo tipo de bateria que tem maior tempo de uso e precisa menos conservação, menos o processo de recarga das baterias e tudo mais. E vários outros aspectos ali estão sendo colocados justamente com esse objetivo de dar maior usabilidade ao cidadão, ao eleitor, e principalmente a sustentação dos dois pilares, segurança e transparência. Finalizamos então o nosso quadro TRE Entrevista deste dia, com uma entrevista bem proveitosa, um conteúdo que está sempre, é um conteúdo atemporal, porque faz parte da curiosidade do cidadão, não é isso, Melissa? Isso mesmo, e as próximas novidades da Rádio Eleitoral para Todos você acompanha na página oficial do TRE Paraná no YouTube e no nosso perfil no Spotify. Tchau, até a próxima edição. Esse programa é uma produção do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Presidente, desembargador Gilberto Ferreira. Vice-presidente, desembargador Tito Campos de Paula. Diretor-geral, Dr. Valcir Mombach.
Coordenadora de Comunicação Social, Rubiane Barros Barbosa Creus. Seção de Produção Jornalística, Melissa Diniz Medrone. Beatriz Tedesco, Bernardo Gonzalez. Enia Melissa, Lamartine Lima. Rita Vidal, Tiliane Leitoles. Valesca Loureiro, Seção de Produção Audiovisual, Everton Bal Grabski, Elizabeth Silvia Petrorossi. Identidade Visual, Simone Heimbecker. Apresentação, Rubiane Barros Barbosa Creus. e Melissa Diniz Medrone. Rádio Eleitoral para Todos.